Boa tarde a todos, meu nome é Pedro Engler, sou CEO do InfoMoney e está começando hoje mais um Ganhe Mais, um programa que tem como objetivo principal levar conhecimento sobre investimentos para o leitor do InfoMoney. O InfoMoney já há algum tempo ampliou o seu aspecto de falar só sobre bolsa para falar sobre dinheiro, como é que a pessoa pode ganhar dinheiro, como é que ela pode cuidar do seu dinheiro e se ela ganha mais do que gasta, como é que ela pode investir esse dinheiro nos mais diferentes veículos que existem. Então a gente pede licença aos traders, que são nossos usuários frequentes aqui dos chats, para falar um pouco de investimentos mais uma vez aqui. Então hoje eu com muito orgulho que eu tenho um convidado de grande destaque aí no mercado de investimentos do Brasil, uma pessoa que tem uma história muito legal no mundo de investimentos, é o Juliano Perrier. O Juliano começou, acho que teve uma importante fase na Reding Grifo, depois que a Reding Grifo foi adquirida pelo Credit Suisse, ficou lá mais um tempo e há uns 4 ou 5 anos atrás foi montar a área private na XP Investimentos e agora no início desse ano foi montar, tá com a carreira solo, com a sua boutique de investimentos e já tendo bastante sucesso, então é uma alegria ter aqui um profissional com tanta experiência que pode compartilhar bons casos conosco. Muito obrigado, Pedro. Prazer estar aqui com os teus leitores e teus telespectadores. Eu acompanho essa história da InfoMoney desde o começo e para mim sim é um grande orgulho estar aqui com você participando desse programa ao vivo. Legal. Hoje então acho que a nossa principal pauta aqui vai ser entender um pouco dessa história do Juliano. Acho que o Juliano tem a carreira muito conectada com grandes investidores, né? Então acho que é uma experiência bem completa nos mais diferentes veículos que existem. Mas antes de começar na pauta, acho que conta um pouquinho da tua história, que ela é bem interessante e acho que é legal compartilhar esse tema. Olha, Pedro, eu vim de uma classe média alta aqui de São Paulo e vi meu pai quebrar na década de 90. Acho que muita gente viu esse cenário aqui horroroso que foi a década de 90 para os brasileiros de classe média. E logo cedo eu tive que me aventurar no empreendedorismo, fui ser dono de lavanderia de porta de garagem com 16 anos para botar comida em casa. E na minha fase de estágio, quando eu estava na faculdade, fui chamado por um banco francês, por um amigo do meu pai, para sentar dentro de um banco. Curiosamente, foi onde eu desenvolvi uma carreira de trader de câmbio, então até eu sou amigo dos traders, né? Mas eu fui durante muito tempo, eu desenvolvi uma carreira como trader de câmbio, naquela época que o Brasil abriu para esse mundo de comércio exterior, então eu adorava ficar com 2 telefones no ouvido, eu brinco que eu fiquei dos 20 aos 27 anos com 2 telefones no ouvido, né? Depois começou até a falhar aqui, então eu resolvi que era hora de parar. Depois disso eu tive uma experiência mais empreendedora do que desse mundo corporativo, acabei indo para a Reding Grifo. A Reding Grifo em 2000, 2001 era uma corretora bacana, sem nada demais, me lembrou muito a história da XP ali para 2009, 2010, por isso que eu vim para cá depois. E na Reding Grifo também nós pegamos um nicho de mercado, onde o Brasil teve uma abertura após a eleição de Lula, começaram a ter aqueles grandes IPOs e a empresa foi nichando para o mercado de private wealth, e pegando as grandes fortunas, né, através de veículos exclusivos, acesso ao mercado global, até vinha a venda para o Credit Suisse em 2006, que foi uma joint venture que durou até 2012, hoje a Credit Suisse é majoritária da empresa, não há mais sócios dentro da empresa. Eu acabei saindo de lá em 2010, já quando era um sistema bancário, já não me agradava mais o modelo. E vim construir um ambiente muito saudável aqui dentro da XP Investimentos, que era uma empresa que já tinha uma história de varejo muito bacana, uma história institucional, e a gente queria começar a atingir os clientes com tickets maiores, né, onde a gente acha que tem um espaço muito grande no mercado, que é esse cara de alta renda até o cliente private, que muitas vezes está abandonado nas estruturas engessadas dos grandes bancos. E aí nós desenvolvemos aqui um trabalho de 4 anos, que acho que é uma sequência do que está acontecendo aí. Muita alegria de estar aqui. E chegou o momento de filosofia de seguir uma carreira solo, em cima um pouco dos meus 20 anos de carreira. Queria montar meu próprio negócio, então voltei para o mundo empreendedor. Legal. Montou a GPO3? GP3O. GP3O e os 3O são?
ouvir, orientar e organizar. Legal. Deixa eu aproveitar, acho que tem é um tema bem interessante e acho que como tu já viveu os dois lados, consegue compartilhar. Existe um modelo tanto de trabalho quanto de investimentos nos bancos e na indústria independente. Como é que se dá isso? O que tem prós e contras de cada um desses setores e como é que isso funciona? Não, assim, eu acho que há 20 anos atrás, o sonho de qualquer jovem universitário era entrar num grande banco. E naquela época, a ideia era entrar num JP Morgan, num Morgan Stanley, essas bandeiras estrangeiras, né? E o que se provou na década seguinte foram as grandes histórias empreendedoras de Brasil, né? Veio o Reding Grifo, o Pactual, GPS, alguns bancos que foram vendidos para bancos gringos, depois as Assets. Então, o mundo independente real de Financial Advisor, acho que quem puxou essa onda foi a XP, e esse negócio vem se desenvolvendo. Então, eu acho que todos os modelos têm prós e contras, né? Hoje, inclusive, os espaços nos bancos estão mais escassos, né? Os custos mundiais com compliance tornaram-se ferramentas pesadas nos custos dos bancos, e eu acredito que o Brasil está na passagem ideal para o profissional de banco passar para essa área independente, mas atendendo o cliente realmente como um todo. Não como apenas um broker, não como apenas um corretor de seguro. Assim, um cara com atendimento completo, montando sua própria plataforma e usando os grandes hubs do mercado, qual a XP acho que é um grande player. Legal. E a diferença para o investidor, ela se dá basicamente em que ponto? Porque o fato de tu estar num grande banco, ele te dá uma sensação de segurança muito bacana. O que até é verdade, o que não é verdade nesse cenário? Olha, Pedro, é mais ou menos igual você andar em carro blindado, né? A sensação de segurança do investidor estando num grande banco, ela é ela é latente, né? Então, ao mesmo tempo que você acha que está num carro blindado, você está seguro. Não é uma verdade total. Eu acho que hoje, né, assim, o que a gente tentava fazer aqui como educação financeira e mostrar para os nossos investidores é que o risco de você estar numa corretora ou num grande banco, ele muda pouco, né? Principalmente porque hoje nós temos aqui no mercado brasileiro um mercado bastante regulado, com ferramentas de defesa do consumidor, com estruturas parrudas, né? Desde a CVM, Anbima, Ancor, assim, acho que são várias instituições reguladoras, um IBCPF vindo aqui por trás, querendo regulamentar. Então eu acho que o mercado brasileiro ele é bem mais... Eu acho difícil, por exemplo, acontecer no Brasil o que aconteceu com o Madoff lá fora. O que a gente pode ver aqui, sim, é um gestor operar mal um fundo e o administrador congelar as cotas, ou alguma situação de mercado delicada, porque às vezes o mercado não cresceu tanto quanto deveria crescer porque tem de produto. Mas em relação a estar no banco X ou na corretora Y, depende muito dos ativos em que você está alocado e quais são as seguranças de cada um desse tipo de ativo. Não vejo problema de segurança maior em estar no banco X ou na corretora Y. Importante, então tá mais no que tu escolhe de produto do que através de quem Perfeito. se investe. Perfeito. Legal. Eu queria aproveitar a tua presença aqui, a tua experiência de se relacionar e assessorar muitos clientes com grandes volumes de investimento. Como é que um rico investe? Que tipo de veículo ele usa? Como é que é isso? Normalmente as pessoas com patrimônio elevado de dinheiro ou de imóvel, assim, né, eles precisam, em primeiro lugar, ter uma sensação de segurança, né? E eu acho que a gente precisa trabalhar bastante para trazer mais segurança para esse cliente disseminar o conhecimento. Então, a gente sempre, em qualquer dos ambientes que trabalhei, a gente sempre tratou o cliente com muito respeito, sempre preocupado em nos colocar no lugar dele, e não fazer passar nenhum susto fora o que o mercado pode trazer, né, como essas situações macroeconômicas que a gente não tem controle, e sempre passando uma postura de que nós estávamos mais preocupados com o dinheiro dele do que ele mesmo, né? A nossa preocupação em todas as instituições que eu passei sempre foi manter o poder de compra deste cliente. A manutenção do poder de compra num país como o nosso, que os juros são altos, a inflação vai para lá, vai para cá, ela é muito importante. Então, essa discussão acho que é central no teu relacionamento com o cliente. Saber tratá-lo de uma forma respeitosa e mirando o longo prazo, cuidar do dinheiro dele como você cuidaria do seu, mas até com mais diligência,
E, no final das contas, acabar sendo médico não só do cliente, mas de uma família, né? Misturar talvez a pessoa física dele com a pessoa jurídica e tratar o cliente como um todo. Esse foi sempre um objetivo que a gente perseguiu. Em geral, é uma visão mais de preservar do que de alavancar. Sem dúvida nenhuma. Ainda mais no Brasil, né? O brasileiro, assim, como a gente teve uma década passada muito pungente, ele esqueceu de de diversificar seus investimentos no exterior, que é um modelo que está muito latente agora. Então eu continuo acreditando, assim, eu acho que isso faz parte da alocação de recursos, que é o mais importante na vida de um cliente, né? Como ele aloca os recursos de acordo com suas necessidades, que o cliente pode ter seu imóvel, pode ter seu dinheiro em renda fixa, pode ter renda variável, mas também tem que ter o dinheiro lá fora, tem que internacionalizar, tem que diversificar a cesta de produtos. E à medida que ele tem essa cesta de produtos diversificada, não adianta ele querer bater o CDI, ou bater a Bolsa, ou bater um único indicador. Ele tem que entender que ao longo dos anos, vai ter um ano que a Bolsa vai ser campeã, o outro ano vai ser o fundo imobiliário, o outro ano vai ser a valorização do imóvel próprio. Enfim, essa cesta de produtos ao longo dos anos é que vai fazer diferença no patrimônio de uma família. E existem tipo, os veículos que os ricos usam para investir, eles são diferentes dos veículos que as pessoas normais... Não, em geral, assim, o que eu vejo dos grandes bancos, hoje os grandes nomes, a facilidade que você tem nesses grandes bancos é a política global que eles têm. Então, por exemplo, se você tem uma conta no Itaú aqui, você tem o Itaú Luxemburgo, tem o Itaú Europa, tem Itaú na América do Sul. Se você pega um Credit Suisse, você tem a facilidade nos Estados Unidos, na Suíça, e isso é o que os bancos usam como chamariz para os seus clientes de alto poder aquisitivo. Eu falo o seguinte, ó, você tem um banco nosso que você pode acessar em qualquer lugar do mundo. Uma outra vantagem do banco em relação a um ambiente independente, a uma corretora, é o acesso a crédito, né? Muitas vezes, esses clientes que têm muito dinheiro, eles podem tomar crédito no banco e podem alavancar seus patrimônios para alguma operação ou para algum investimento, alguma investida. Acho que essa talvez seja a grande diferença entre um banco e uma corretora, o acesso a crédito. Legal. E o que os investidores normais podem aprender com os grandes investidores? O que dá para copiar? O que tu acha que não se faz ainda direito no Brasil? Olha, eu acho que a diversificação é muito importante e quando você olha para trás, quando você olha para frente no Brasil, né, você teve grandes janelas de bolsa, grandes janelas de juros, de dólar, etc. Mas a nossa cultura, o nosso país, ele continua com uma cultura de CDI. Então hoje o grande desafio de um gestor aqui no Brasil é ganhar do conta-gotas do CDI, sempre. E hoje eu acho que está meio comoditizado no mercado financeiro o acesso. Você consegue acessar produtos em diversos lugares, em alguns mais produtos para um lado de cá, outros para o lado de lá. Se você conseguir acessar com uma casa de investimentos, o mercado local, o mercado internacional, e ter mobilidade em seus produtos, eu já acho que é uma grande vantagem. Eu acho que os bancos, talvez, eles tenham hoje um ambiente mais burocrático, né? Os bancos têm um ambiente de menor relacionamento pessoal entre o assessor e o cliente, muito mais é a marca. E acho que esse é o grande ganho de causa, talvez, para um ambiente independente, né? O cara que está aqui empreendendo e construindo um negócio para a vida com o nome dele, possivelmente ele vai fidelizar no longo prazo o seu cliente muito mais do que hoje um bancário de algum grande banco. Essa é uma cabeça que eu tenho, que eu acredito, né? Então sempre as pessoas que eu formei ou que trabalharam comigo, a gente sempre tentou manter um relacionamento quase que familiar com os nossos clientes para passar de geração para geração, né? E é isso que a gente colhe depois. Assim, nós já estamos com um pouquinho de cabelo branco, né? Pouco mais de 40 anos de idade, a gente já vê que esse trabalho sério ao longo dos anos faz diferença. Legal. Tu, acho que tu pincelou algumas vezes aqui a questão do investimento internacional, possivelmente em dólar. Hoje o dólar está batendo 13,50, não se sabe até que ponto vai, só que o cara que vai investir lá fora, ele tem o custo de oportunidade dele é o CD no Brasil, Perfeito. Que está 14,25. Então, daqui a um ano, quem botar R$100 vai ter 114. Ainda assim, depois dessa alta toda, investir em dólar é uma alternativa? Não, o que eu acho, Pedro, assim, normalmente, né, não dá para ficar querendo pegar o X da questão em cada momento. Então eu acredito que a diversificação, a qualquer momento, ela é importante. Perfeito. Se a gente acredita aí, basicamente, que o sujeito tem que ter seu imóvel,
tem que ter sua parcela de renda fixa, sua parcela de bolsa, ele tem que ter uma parcela internacionalizada. Então, se o dólar vai para 5 ou se ele vai voltar para 2,80, é muito difícil falar. As previsões dizem que o dólar continua andando e o custo de oportunidade é alto. Mas eu como investidor, eu teria aí alguma coisa de reserva de valor internacional entre 20% e 30% do meu patrimônio. Legal. E é possível acessar esses produtos pelo Brasil, através de investimentos aqui no Brasil atrelados a dólar, ou a sugestão é que busque uma solução? Não, acho que hoje existem os dois modelos, inclusive existe acesso lá fora para um investidor menor, acho que a XP está desenvolvendo essa plataforma muito bem até, e tem os produtos que você acessa pelo mercado local. Normalmente a questão que fica é a seguinte, por exemplo, se o Brasil vira uma Venezuela, se Deus quiser não vai acontecer isso, você tem o risco de estar com o dinheiro aqui investido lá fora, mas você está dentro do Brasil, então a sua diversificação não valeu tanto, né? Então, se você puder ter uma reserva de valor em dinheiro lá fora, legalmente, isso aí você pode declarar no teu imposto de renda, no Banco Central, sem nenhum menor problema, você já fica com uma reserva lá fora, sujeito às taxas de juros de lá de fora, né? Nós estamos falando de uma taxa de 0%, 1%, 2%, ou seja, seria quase que $1 embaixo do colchão, porém, num ambiente internacional que te resguarda de uma crise maior institucional no Brasil. A impressão que eu tenho, e acompanhando um pouco os nossos leitores e os comentários, é que sempre o investimento lá fora ele ficou muito associado a investimento não correto, né? Algum dinheiro sei lá, não limpo que foi... Isso não é uma verdade, né? Isso é possível investir lá fora com toda a segurança, com toda a transparência. Não, sem dúvida, né, Pedro? É que quem é um pouco mais antigo aqui no Brasil sabe que até ali, acho que final talvez dos anos 90, início dos anos 2000, era muito comum se falar no Brasil em dólar paralelo, né, em blequista, porque assim, as pessoas mandavam dinheiro para fora, não pelo banco, talvez por um veículo, como forma de reserva de valor. E isso foi muito comum ali até, eu imagino que ali até perto de 2002, 2003. Depois disso, o mercado passou por uma fase de regularização muito forte, que se iniciou com esse papo de compliance pós-crise da Rússia em 98. Os compliance começaram a se apertar um pouquinho, as regulamentações ficaram mais claras, e passou a ser possível você fazer investimento lá fora, com tudo declarado, imposto de renda, legalmente, etc. É que eu acho que está tão latente esse negócio de lava-jato, esses escândalos de roubo com conta lá fora, que as pessoas se assustam. Mas hoje, se você... investidor não tem dinheiro lá fora e quiser investir, é a coisa mais simples do mundo. Você pode fazer via seu banco, via sua corretora, define-se o veículo que vai mandar o dinheiro para fora, você declara no Banco Central, não tem problema nenhum, você está resguardado. Legal, muito bom. Tem uma pergunta que eu sempre faço aqui para os nossos entrevistados. A gente vê que existe um pouco conhecimento no Brasil hoje sobre investimentos e essa falta de informação faz com que muitas pessoas errem ou tomem decisões erradas na hora de escolher os seus ativos. Quais são, na tua visão, os 3 maiores erros que os investidores fazem ao decidir o seu investimento? Bom, o maior erro que eu acho é ir na dica do amigo. Sempre a dica do amigo, né? Aquela informação que parece ser alguma novidade, que talvez a gente brinca, né? Quando a notícia saiu na capa da Veja, da Época, da Isto É, ou o taxista comentou com você, é um negócio que já foi passado. Então, por exemplo, né, esse movimento do dólar que está se acelerando agora a 3,5, está todo mundo desesperado para mandar dinheiro para fora, o cliente de alta renda, o cliente com bastante recurso, começou esse movimento em 2009. Então, ele pagou o preço do CDI, né? Por outro lado, a gente teve essa valorização do dólar de 50% e o cara está resguardado com parte do patrimônio. Por isso que eu acho que não tem o timing certo, você não vai achar o timing como operar em bolsa, né, o trader. Que horas que eu tenho que mandar o dinheiro para fora? Que horas que eu tenho que comprar um imóvel? Existem grandes janelas de oportunidade, por exemplo, imóvel, eu me lembro aqui, imóvel em São Paulo, a última grande oportunidade de compra foi em 2009. Depois disso o mercado inflacionou, chegou no high ali em 2012, vieram os fundos imobiliários, né, o mercado de capitais entrou forte. Nós estamos no meio dessa crise agora, essa crise, o imobiliário sofreu. A gente está vindo agora, talvez cair um pouquinho de preço, um pouquinho de vacância. Então, nada é óbvio nesse mercado. Quando você fala com um cliente de alta renda que já tem um patrimônio muito forte em imobiliário, ele prefere ter o tijolo. Então, esse cara entende desse mercado. O cara que está com dinheiro lá fora há bastante tempo, talvez, vendo o juro a 15%, ele está pensando em trazer de volta uma parte, né? Porque vai ter grande oportunidade do Brasil com a bolsa na mínima em dólar, com as empresas endividadas, tendo que demitir, algumas vão ter que ser vendidas. Então, eu acho que assim, o mercado de crise sempre traz oportunidade. Se você tiver bem escolado, bem alocado
e com capital preservado, você tem maiores oportunidades do que os seus pares. Bem legal. Deixa eu aproveitar ainda, o Juliano tem uma característica dele se posicionar, então eu vou aproveitar um pouco e tentar criar alguns perfis aqui para entender o que é um comportamento ideal na questão de investimentos. Tu tem lá uma pessoa de 30 anos, começou a vida profissional, já tem algum patrimônio guardado. O que seria uma recomendação de alocação para ela? Vai lá para aquela no início que tu falou, um pouco lá fora, um pouco aqui dentro, um pouco em ação? Não, sem dúvida. Acho mais que ação, menos? Não, eu acho assim, um cara de 30 anos hoje, vamos dizer assim, economicamente ativo, né? Ou seja, o cara está recebendo salário, está acumulando, assim, dinheiro Brasil, basicamente hoje, não dá para fugir da taxa de juros ou de um título do governo aí pagando IPCA mais 6, mais 7%, que é um juro real absurdo no longo prazo. Então você não pode fugir disso. O que você pode, assim, eu hoje majoritariamente estaria nesse mercado de renda fixa, com as oportunidades de isenção, de debênture de infraestrutura, de LCI, LCA, se houver lastro no mercado. Mas, assim, sinceramente, acho que não é um momento para entrar em bolsa. E se for para entrar em bolsa, entrar muito pequeno. Também, em relação a começar a montar uma poupança lá fora, assim, eu não montaria uma poupança lá fora de 10 mil dólares, 20 mil dólares, até porque os custos ficam muito altos. Mas se for um cara ativo, com uma poupança aí de 200 mil reais a 500 mil reais, ele já consegue fazer uma diversificação adequada e consegue acessar todos os produtos de alguma forma, até ir acumulando mais e conseguir ir se adequando ao longo do tempo. Então, hoje, majoritariamente, minha opinião é renda fixa. Legal. E uma pessoa mais velha, aí acho que já entra um pouco mais, talvez em produtos de previdência, né, sucessão, que é um papo assim mais específico ainda, mas... quando a gente olha as grandes janelas de Brasil, né, e você faz comparações, aqueles backtests, olha para trás os fundos, olha para trás CDI, olha para trás dólar, quem ganhou mais dinheiro aqui, quem ganhou mais dinheiro ali, eu acho que assim, o CDI na cultura brasileira ele ainda é muito forte. Então você não pode desprezar, sabendo que nós estamos numa situação macroeconômica difícil, que esse juro vai ficar aí perto de 14%, 15% nos próximos 1 ano, 2 anos. E assim, sempre pode piorar, né? Essa que é a questão. Eu me lembro bem, em relação a ações, né, na década passada, a gente viu muita geração de riqueza em cima de ações. Então eu me lembro que o setor siderúrgico, o setor de mineração, no início dos anos 2000, estava quebrado. Assim, era Gerdau, CSN, Usiminas, era todo mundo, não tinha o que fazer. Vale era ainda minúscula perto do que ela é agora. Pô, a gente pegou uma década de commodities abundantes, China crescendo, dinheiro exuberante no mundo, o Brasil surfou essa onda no governo Lula e as empresas viraram grandes, fizeram grandes ações, muito ricos, assim, mas coisa de muito dinheiro, esse dinheiro voltou para o mercado. E essa historinha eu contei até para um amigo essa semana, porque eu falei assim, olha, aquela ação que você quer segurar para frente, a gente adora a Gerdau aqui no Brasil, porque nos últimos 15 anos a gente falou de Gerdau, e a ação caiu 80%, 85%. Então, ou seja, se o cara é o maior acionista de Gerdau, a vida dele é a Gerdau, porque os últimos 15 anos só ganhou dinheiro, ele pode, num determinado momento, perder todo o seu dinheiro. Então, a mensagem é, isso já aconteceu com a GM na crise de 2008, já aconteceu com a Ford, as empresas se recuperam, mas o investidor nem sempre ele aguenta o tranco de segurar uma perda por muito tempo. Então, no CDI, você está com o conta-gotas andando a teu favor. Obviamente, você precisa ter o cuidado de acessar os produtos corretos para manter o seu poder de compra. E eu acho que hoje a competição no mercado local está se ampliando, principalmente por conta dos independentes que estão surgindo. Legal, hoje muita gente se pergunta, a gente vê isso no InfoMoney, se é a hora de se posicionar pré ou pós. Uhum. Só para deixar mais claro, para quem não está familiarizado, pré é quando tu contrata uma taxa já acordada, então eu vou investir a 14% ao ano. E pós é quando tu atrela o investimento a algum indexador. Por exemplo, eu vou investir a 100% no CDI. Se o CDI subir, eu estou acompanhando. Se ele cair, eu estou perdendo. Então, quem acha que o mercado vai cair, vai pagar menos juros lá na frente, ele toma a taxa pré agora e se trava naquele 14,25, por exemplo, hoje. Quem acha que pode ter uma volatilidade, isso pode aumentar, deixa correr. Na tua visão, é pré ou pós? Eu faria uma diversificação entre os dois modelos, porque assim, a gente
muitas vezes pode ter oportunidades em liquidez, então hoje você tomar alguma coisa aí, um CDI, um fundo DI, uma LFT, e seguindo essa escala dos juros é muito bom. E na parte que você não precisa de liquidez, já tomar aí alguma NTNB um pouco mais longa, com esse IPCA mais 6,80, IPCA mais 7,20, eu acho assim um negócio fantástico no longo prazo. O duro desse negócio é que muita gente não consegue segurar o papel até 2022, até 2040, né? Porque assim, essa taxa me parece assim muito boa nesse momento. Então eu tomaria alguma coisa, título do governo com pré-fixado também. IPCA mais 7, mais 6, mais 7 que o Juliano falou é quando tu garante a inflação mais 6 ou 7% de ganho real. Então tu carrega um rendimento Perfeito. Real ao longo do tempo. É o juro real, né? É o juro real. Legal. Os imóveis, acho que como tu bem disse, tiveram uma enorme alta nos últimos anos, e agora com essa crise está tendo uma conversa grande se vão cair muito, vão cair pouco. Um pouco acho que já está dado, mas qual é a intensidade dessa queda e se hoje deixou de ser um investimento atrativo e como é que é esse cenário mais para frente? Não, eu acho que assim, toda essa situação macroeconômica está trazendo grandes oportunidades no mercado. Então você pega, por exemplo, a gente viu a cena das imobiliárias negociadas em bolsa, que perderam absurdamente seu valor, todas elas. As empresas estão precisando fazer caixa, né? Então, se você pegar aí, talvez nos últimos 6 meses, pelo menos eu vi de 3 grandes construtoras, acho que PDG, Gafisa, Iven, que é uma grande construtora, eles venderam imóvel com desconto, né? Então, se você é um cara hoje que tem caixa, né, ou algum nível de financiamento interessante nos bancos, porque o juro está alto para você tomar financiamento, mas se você tem algum nível de crédito interessante, existem grandes oportunidades para você comprar um imóvel, uma sala comercial com 30%, 40%, 50% de desconto. Eu ouvi várias histórias nos últimos 6 meses. De novo, quem estava ali com o seu dinheiro mais bem encaixado, que não estava correndo risco desnecessário, teve espaço para realizar algum tipo de compra. O que a gente está vendo agora, Pedro, é uma escassez de crédito no mercado, né? Então começa a apertar a crise, os bancos secam o crédito, né? O governo secou com o crédito à educação, acabou com as empresas de educação, né? Todas estão caindo 50%. A gente vê o Minha Casa Minha Vida deu uma parada. Os programas de incentivo do governo deram uma parada e isso tira poder de barganha de todo mundo, né? Então o governo sempre tem um processo que ele ajuda a desenvolver o país, né? Ele fomenta o país, fomenta as empresas. Então nós estamos num momento de escassez de crédito e com essa história das grandes agências de investimento quererem diminuir o nosso grau de risco, o investidor estrangeiro, mesmo vendo um Brasil teoricamente barato, talvez o mais barato nos últimos 6, 7 anos, ainda não trouxe dinheiro em massa porque quer entender como vai acabar essa crise institucional brasileira. Então eu acho que assim, é um momento meio que realmente que a gente tem que ficar meio encostado na parede esperando passar esse movimento. Legal. Quando a gente acompanha algumas pesquisas, a gente vê que o principal fator de decisão do investidor no Brasil está ligado à segurança, né? Ele primeiro vê segurança, depois vê rentabilidade. O que a gente pode recomendar em relação... Primeiro, assim, existe, na tua visão, um risco real do cara, sei lá, onde estão os riscos hoje em relação aos produtos de investimento? Olha, Pedro, eu acho que o risco realmente é de crédito, tá? Porque é o seguinte, a gente está vendo essa crise institucional, mas não viu nenhuma grande empresa quebrar, nenhum boato de banco indo mal. Então, assim, hoje eu não vejo nenhum problema, nenhuma novidade nesse cenário econômico ruim que nos faça nos sentir mais inseguros ou mais seguros, né? Permanecem as ferramentas de segurança, nós temos o FGC, temos... De novo, os fundos de investimento são todos auditados, administrados por alguma grande instituição. Então, eu acho que esse ambiente ele é de relativa tranquilidade nesse momento. Quando vem crise, né, o brasileiro tende a acreditar mais no Itaú, no Bradesco, no HSBC que está saindo do Brasil, nas grandes marcas. E foi por isso que esses bancos viraram objetos de desejo no mercado local, né? Hoje os grandes bancos brasileiros, eles ultrapassaram os bancos de investimento e são grandes potências mundiais. Então, eu me lembro que, há 10 anos atrás, o Citibank valia 10 vezes o Banco Itaú. Essa relação caiu para quase 1 para 1 há 3, 4 anos atrás, quando teve aquela crise. Então, eu acho que os nossos bancos locais não devem nada aos estrangeiros e existe sim segurança no mercado brasileiro. Legal. Muita pergunta que a Alessandra perguntou.
título do Tesouro é seguro, é arriscado? Você está correndo um risco soberano, tá? Então, assim, eu tenho conversado com muita gente de mercado, muito economista. Eu acredito que o Brasil não quebra. Não quebra. Então, assim, hoje, comprar um título do governo, eu acho que é interessante para o portfólio de uma pessoa física. Eu faria esse movimento. Não tenho problema em comprar título do governo hoje. Legal. O LCIs e LCAs estão muito na moda. Esse lastro ele diminuiu um pouco. Agora, a isenção do imposto de renda, ela é maravilhosa para o investidor, porque você consegue comprar hoje papéis com rendimento bruto de 120% do CDI. Eu gosto muito de ter LCI e LCA dentro de uma carteira diversificada. O que precisa se ver sempre é a taxa. Não adianta você chegar no banco, né, o investidor, e o gerente do banco era uma LCI, o gerente do banco te dá LCI sem te perguntar a taxa, que é o mesmo que aconteceu com o CDB lá atrás, o que acontece com o Fundei, que o cara não olha a taxa de administração. É muito importante olhar a taxa, né? Então, LCI e LCA hoje, com uma taxa aí perto de 92, 95 CDI, líquida, é muito atrativo e você tem proteção do FGC até R$250 mil por CPF por emissora. Legal. Então, vou pegar esse gancho da taxa. Então, para comprar uma LCI, LCA tem que estar nessa faixa de 90 a 95. Começa a ficar atrativo. Acima disso é bem atrativo. Tá. CDB. CDB hoje acho que é um negócio um pouco mais líquido. Você consegue comprar de bancos menores, bancos médios, CDBs com taxas atrativas, que você não tem nos grandes bancos, né? Acho que talvez uma outra diferença em relação ao grande investidor e investidor menor é que o banco, nesse ambiente de varejo, ele acaba dando CDBs com taxa muito baixa. Então, 85 CDI, 86. Eu estava com um cliente essa semana que tomou letras financeiras de um grande banco a 82, 83. Então, assim, se você tem uma oportunidade de mercado de tomar essa letra a 100 de um banco médio, são coisas que vão fazer muita diferença no longo prazo, principalmente num país que tem juro alto. 82 para 100 são 18,18 do CDI. É 20% da tua rentabilidade, é um absurdo. Isso em cima de 14,25 é quase 2,5 mais ou menos. É bastante dinheiro. Melhor você pagar para o teu consultor de investimentos 1% ao ano e ver alguém que te chancela nesse tipo de investimento. Então, um cara que tem 100 mil são mais de R$2.500. Ainda hoje, Pedro, assim, eu tenho visto muito, mas muito fundo dos grandes bancos dando 90 do CDI, 92 do CDI ainda. Por quê? Porque o brasileiro fala assim, o juro está 14,25, eu estou ganhando 13,75, maravilhoso. Por isso que os grandes bancos têm esses lucros estratosféricos, né? Então, assim, esse é dinheiro deixado na mesa, no longo prazo vai fazer diferença no teu bolso. Então, eu aconselho os investidores a olhar realmente taxa de administração, rentabilidade, fazer cursos básicos de educação financeira e acessar uma pessoa de confiança para ter um feedback do que é realmente bom e o que é ruim para um determinado momento. Bons pontos aqui. Acho que reforçando, então, se quem vai comprar uma LCI e um CDB, olhar sempre a taxa, exatamente, o que está sendo oferecido, e em fundos, olhar basicamente a taxa de administração. Sim, não aceitar de cara na hora do cafezinho ali com a sua gerente, né? Sempre é aquele negócio, é igual no médico, né? Você vai primeiro ter um diagnóstico, depois se você não melhorou, volta a segunda vez, volta a terceira. Eu acho que aqui é uma relação de extrema confiança. O brasileiro confia hoje na placa, né? E gosta muito de ser tratado cordialmente. É um pouco mais que isso tratar do seu dinheiro, é um pouco mais que isso, é um pouco mais delicado. Então, eu realmente gosto muito desse modelo independente no mercado financeiro, porque a pessoa não tem um choque de interesses com a sua instituição. E você pode hoje atingir o mercado inteiro através de um aconselhamento de patrimônio, comprando bons produtos em determinadas instituições. Faz diferença o quanto você tem de volume em cada instituição, né? Então você pode acessar um CDB a 98 CDI ou a 82. Legal. Depende se você tem 10 milhões de reais ou se você tem 10 mil reais. Isso precisa ser observado. Legal. Quem quiser acessar, inclusive, conhecer esses assessores de investimentos, no Infomoney tem uma plataforma chamada Ganhe Mais, ganhemais.infomoney.com.br. Lá tem quase 300 assessores de investimentos que podem ajudar as pessoas a entender o seu perfil e fazer propostas de alocação para entenderem se elas estão investindo bem ou investindo mal. Isso é bem legal. Então, reforçando aqui, porque o pessoal pergunta muito,
ações hoje, na tua visão, se entrar, entra pequeno? Muito pequena, porque assim, a conversa é a seguinte, está muito barato, né? E o mercado financeiro ele sempre trabalha com projeção. Então, as projeções hoje são que as ações estão baratas, que está com um desconto absurdo, etc. Só que enquanto não tiver um fluxo de dinheiro muito forte do investidor estrangeiro, nós não vamos ter um fluxo decente para essa bolsa de valores e as empresas não vão ter resultados satisfatórios. Eu estava ontem com um gestor de ações muito experiente, né, e eu brincando sobre load, sobre algumas ações estando no seu preço mínimo em 8, 10 anos. Né, o que a gente viu na Bolsa Brasileira nos últimos 5 anos foi uma queda média de 10 a 12% ao ano. E o que a gente viu na Bolsa Americana nos últimos 5 anos foi uma alta média de 10, 12% nos últimos 5 anos. Né. Então, assim, quando você vê um gestor fala assim, pô, estou completamente fora de bolsa, ele não está falando isso para 1 mês, 2 meses, ele pega a janela de 2 anos, 3 anos, né? É isso que a gente tem que entender. A gente, como investidor, como poupador que temos que ser, a gente tem que sempre pensar no longo prazo e não em pequenos tiros de curto prazo que podem ser o matar ou morrer. Legal. Pegando esse gancho a gente está encerrando aqui o programa, então estou nas perguntas finais, mas pegando esse gancho lá de fora como alternativa de investimentos, uma alternativa seria investir em ações americanas. Sim. Que já subiu bastante, como tu acabou de dizer. Sim. Ainda assim, é uma alternativa para diversificar ou... Pedro, eu gosto, de novo, né? Você pode acessar as ações americanas via mercado brasileiro, né? Via as BDRs ou via esses fundos que já acessam o mercado americano, a XP tem algum deles até, são otimamente geridos pela equipe do Patrick, mas assim, comprar uma ação específica lá fora, não aconselho também. Assim, lá fora hoje você consegue acessar, lá a indústria de hedge funds, né, de fundos de investimento, ela é infinitamente maior que o Brasil. O Brasil hoje é 1% do volume de produtos financeiros mundiais. Né? Você tem 99% do mercado mundial, aí Ásia, Estados Unidos, você consegue acessar tudo estando no mercado americano, no mercado europeu, você consegue comprar produtos. O que a gente está fazendo aqui no Brasil é transformar essa indústria para acessar lá fora e conseguir diversificar. Então hoje se você mandar $100 mil, $200 mil lá para fora, você consegue acessar produto de crédito privado americano, você consegue acessar produto de ação, você consegue hedge funds. Então, ao mesmo tempo que você está diversificando aqui, você diversifica lá fora. Só que você vai estar linkado à moeda americana ou moeda europeia, se estiver lá fora. Legal. Eu queria fazer uma última pergunta aqui, que não está muito ligado à questão de investimentos, mas é um assunto que tu aborda muito e que tu, inclusive, dá palestra sobre isso, e a gente tem no Infomoney bastante gente que está entrando no mercado e que está sendo profissional da área de investimentos. O que é uma sugestão para quem está entrando no mercado hoje, quem quer desbravar esse mundo do mercado financeiro? O que tu falaria para essas pessoas? Assim, eu sou um cara que... Eu sou um brasileiro nato, né? Já tive a oportunidade de morar fora, estou vendo um fluxo de pessoas indo morar fora, eu continuo acreditando no Brasil. Eu acho que nas grandes crises sempre surgem grandes oportunidades. E eu realmente, assim, nessas últimas palestras que eu tenho dado nas faculdades, o que eu percebo é o seguinte, em relação a 20 anos atrás, quando eu me formei, é que a moçada hoje já está muito menos propensa ao mundo corporativo. Ela está muito mais propensa ao mundo empreendedor. Né? Então, estou vendo que você criou essa Startse, é um negócio absurdo. O que a gente vê de gente precisando de dinheiro para comprar o teu sonho. As pessoas hoje têm acesso, a internet mudou o mundo, né? Você tem acesso à informação o dia inteiro, você lê o que você quer, você consome o que você quer, né? Então, eu quando estou coachando ou formando algum profissional comigo, eu dou a opção para o cara aqui, tem 3 livros que você pode ler ligados a empreendedorismo, você pode entrar na internet e pegar todo o conteúdo do mercado financeiro, você pode aqui conversar com um cara que vai te dar um mentor e um coaching, alguma coisa desse tipo. Não tem fórmula correta, né, Pedro? Eu acho que assim... O jovem brasileiro, o cara que quer se desenvolver, vai ter que estudar bastante, vai ter que achar uma grande ideia e a gente sabe que vão ter as histórias bonitas e as não tão bonitas. Vá sempre atrás do teu sonho, né? Vá no que você acredita, porque sendo um professor de educação física ou sendo um operador de bolsa, sendo um grande gestor, você tem chance de ter sucesso e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é todo o sucesso, né? Acho que o sucesso é você alcançar teus sonhos e sonho... é uma coisa que eu prezo bastante e que eu quero atingir todos os meus. Legal. Muito obrigado. Foi um enorme prazer estar aqui. Acho que essas histórias são muito bacanas e ter alguém que se posicione e que tem uma visão clara sobre o mundo é sempre uma boa oportunidade. Muito sucesso na GP3O. Já tem site?
Não, hoje a gente está trabalhando, a gente está com uma página no LinkedIn, que é a Juliano PR e GP3O, são as pessoas que trabalham comigo. E a gente está com um Twitter também ativo. E se comunicando com todo mundo. Quem quiser chegar em mim vai saber como chegar. Legal, legal. O Juliano é bem ativo nas redes sociais, você está usando muito bem essa tecnologia. E é um cara que é sempre uma ótima conversa, tanto para questões mais técnicas como investimento, como para questões mais de vida, de como se posicionar e tudo mais. Então, foi muito boa sorte, obrigado por estar aqui conosco e volte sempre. Foi um prazer, Pedro. Espero estar aqui mais vezes e espero que vocês tenham gostado. Valeu. Um abraço a todos. Obrigado pessoal. Até o próximo.